Hora de falar do Clube do Remo na programação. Remo. Ai, meu Deus. Vamos falar do Clube do Remo porque o jogo contra o Corinthians já tem data marcada, meu querido Michel Anderson. O jogo contra o Santos também pela Copa do Brasil, porque a CBF finalmente liberou as datas, horários e locais dos próximos jogos do Clube do Remo, assim como de vários outros times que estão jogando a Série A do Campeonato Brasileiro também. E o jogo contra o Corinthians, agora sim, Michel, falta um mês, porque a data base até ontem era 22. Mas Remo e Corinthians, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, está marcado para o dia 23 de julho, uma quinta-feira, 7h30 da noite. Então já tem aí o jogo marcado, Corinthians e Remo, repito, 23 de julho, quinta-feira, 19h30. Felipe volta dos Estados Unidos após a final, já fica por lá, já faz o jogo. A equipe toda, né? Já desembarca e fica por lá. Ele, Bad Boy, Abner. O primeiro jogo do retorno, tá? Primeiro jogo do segundo turno. Remo e Vitória no Mangueirão, num domingo, 26 de julho, 19h30, tá? Esse jogo aí. Uma coisa que a CBF, inclusive, fez daqui pra frente foi eliminar, graças a Deus, né? Os jogos de domingo, 8h30 e 9 da noite. Porque é sacanagem com o torcedor, cara. É bom Pra pra gente gente que trabalha né? também, né? Eu gostava porque, às vezes, quando eu fazia churrasco, aí ainda queria ficar até tarde tomando uma, né? Aí 9 horas ainda tinha um joguinho, né? Pra ver, às vezes, jogo bom, né? Era legal. Agora, pros caras, é ruim mesmo. Pra torcida, pra ir pro estádio. É ruim. Pra gente trabalhar quando tem que trabalhar. É verdade. Aí Aquele Remo e São Paulo ali, tu tava nesse jogo? Não tava. Graças a Deus. Tava doente, né? Graças a Deus. A galera saiu tarde de lá, cara. Ainda mais pra uma segunda-feira, todo mundo precisa trabalhar. É uma logística complicada até pra gente da imprensa também. Olha só, Remo e Vitória, então, primeiro jogo do retorno, 26 de julho, 7h30 da noite. Depois tem uma sequência de jogos em São Paulo, tá? A gente vai ter vários jogos do Remo e São Paulo. Além do Remo e Corinthians, tem também Mirassol e Remo, dia 29 de julho, quarta-feira, 19h30, no Maião, lá em Mirassol. São 3 jogos lá? Como é? São 3 jogos lá em Não, o São Corinthians, Paulo? Mirassol e ainda tem os 2 contra o Santos na Copa do Brasil. Um eu vou até confirmar os horários aqui também. Não, atrás do outro? Cadê? Que é 23, né? Você falou? 23, Cadê? Corinthians. Remo e Santos. Depois desse jogo contra o Mirassol, o que, repito aqui, é no dia 29, o Remo vai para Santos jogar no dia 1º de agosto, sábado, 9 da noite, no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Remo faz 2 jogos fora, é isso? Faz 2 jogos fora. Quer dizer, é Corinthians e Santos? Pega o Corinthians em São Paulo, primeiro jogo depois da Copa, depois volta pra Belém pra jogar contra o Vitória. Era isso que eu queria saber. Depois vai pra Mirassol jogar contra o Mirassol e depois vai pra Santos, joga contra o Santos. Nos primeiros 4 jogos do Remo, depois da 3 volta fora. da Copa, são 3 no estado de São Paulo. E 1 pela Copa do Brasil, né? Sendo 1 Isso. pela Copa do Brasil. É missão, meu amigo. É igual Copa do Mundo, não tem jogo fácil. E é uma enxurrada de jogos, Michel, porque é domingo, quarta, depois sábado e terça-feira o jogo da volta da Copa do Brasil. Domingo, quarta, Domingo, sábado e Cadê terça. aqui? Só ver o espaço de jogos entre o do Corinthians e o Vitória, é verdade. É só meio de semana e final de semana. O Remo joga contra o Corinthians numa quinta, depois joga contra o Vitória aqui em Belém domingo, depois joga contra o Mirassol numa quarta-feira em São Paulo, depois sábado em Santos e depois vem jogar em Belém de novo, terça-feira. Vai ser uma enxurrada de jogos, cara, pro Remo e jogos duros, jogos complicados. Uma maratona, né? Fora o tempo de viagem, né? Que eu acredito que a essa altura do campeonato é algo. Fala um pouco mais perto do microfone, meu amigo. Isso, agora sim. É algo que o Remo até se adaptou, né? A questão da maratona de viagens. Viajar muito. E a logística fica um pouco mais complicada só para Mirassol, porque é um pouco mais difícil chegar lá, mas uma coisa boa, né? O Remo não deve fazer muita escala, porque para São Paulo tem muito voo direto.
Isso é uma coisa interessante. Mas, cara, principalmente aqui no Campeonato Brasileiro, Corinthians, Mirassol e Vitória são jogos muito importantes porque são times que fazem confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. Olha só, para você que não lembra das posições na tabela, Mirassol hoje é o 19º com 16 pontos. O Corinthians é o 10º, tá com 24, tá a 6 pontos do Remo, tá perto relativamente, e tem também o Vitória com 22, que tá 4 pontos do Remo. Então, cara, a gente olha pro Remo aqui em 18º e pro 10º lugar Corinthians, as pessoas podem achar, tem uma distância aí. Só se for ali na colocação, porque em pontos, cara, 6 pontos, tu pode tirar num piscar de olhos. Quem tá mais, como é que eu posso dizer, tranquilo na questão de pontuação é só quem tá ali na liderança, né? Flamengo, Palmeiras e Flamengo, respectivamente, que estão um pouco mais afastados, mas eu acho que do 5º colocado até ali o início do G4, tá tudo muito apertado em questão de pontuação, não tá? E vai lembrar também que o Mirassol tá jogando Libertadores, né? E não tá muito bem. Eu acredito que eles vão melhorar. Não, classificou. O Mirassol classificou. Eu digo no Brasileirão. Não, o Mirassol classificou na Libertadores. Sim, mas eles não estão bem assim no Brasileirão. Não, no Brasileiro tá complicado. Esse ano eles sentiram muito, porque ano passado o Mirassol jogou só a primeira divisão. E aí esse ano muitas competições e acabaram sentindo muito. Eu acredito que eles vão melhorar depois da Libertadores, tá? Mas por enquanto o Remo tem essa oportunidade de beliscar essa vitória lá, né? A vitória que deixou escapar aqui, vai lembrar. Vamos ouvir o Ivan, goleiro do Clube do Remo, que a gente está vendo ele aí na imagem, para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Foi ele o jogador designado para entrevista coletiva. A gente vai ouvir ele falar justamente sobre se essa pausa para a Copa quebrou um pouquinho o momento bom que o Remo estava vivendo, porque o Remo estava vivendo uma boa toada de resultados e se recuperando na tabela. Vamos ouvir aí o Ivan sobre essa pausa para a Copa do Mundo, se quebrou um momento ou não. Eu acredito que não. É claro que a gente estava fazendo, principalmente no último mês, né, antes da parada, um campeonato de recuperação e também tinha muitos jogos, muitas viagens. Às vezes a gente não conseguia fazer tudo o que o Léo queria, colocar as suas ideias nos treinos, né? Então, com essa parada, eu acho que foi bom para recarregar as energias, descansar também um pouco, né? E agora a gente vai ter, acho que pouco mais que um mês aí para poder fazer todos os ajustes, todas as necessidades que o Léo vê como necessário e a gente retomar de novo essa boa fase, esse bom momento que a gente estava vivendo dentro da competição. Aí, meus amigos, o Ivan acredita que não quebra. Isso que essa pausa foi até boa para o Remo se estruturar melhor no sentido de montagem de time, Michel. No sentido de conseguir montar melhor aí um time, de encontrar alternativas que o Remo estava precisando para corrigir algumas posições e esquema. Entendi. Eu sei que o mês de maio foi muito bom para o Remo e para alguns parar agora muito ruim, né? Por conta de como o Remo vinha, né? Acho que, se não me engano, uma derrota apenas no mês de maio e 5, 6 jogos. A melhor sequência do time, né? Desde o início do ano. Exatamente. E aí, mas assim, pelo cenário que a gente tinha e pela necessidade de enxugar esse elenco, de liberar atletas e de fazer um trabalho de captação de novos reforços para qualificar o elenco, né? Acredito que essa pausa foi boa. Acredito que o Léo Condé vai tirar proveito dessa pausa, né? Entendo quem fala que possa ter sido ruim, mas eu acredito que vai ter mais vai ter mais pontos positivos do que negativos nesse sentido. Porque vejo um Léo Condé trabalhando fisicamente esse elenco para deixá-lo nivelado. Vejo um Léo Condé trabalhando taticamente com os atletas para, de fato, colocar o padrão de jogo que ele julga necessário para atuar nessa Série A. E vejo um Remo sem estar inchado de quantidade e qualificado, espero eu, que acerte nas contratações, né? Então, acredito que se perde a sequência
boa de maio, mas você ganha todos esses outros pontos que eu citei. Então, para mim, esse tempo acaba sendo muito importante para o Remo, apesar da boa sequência em maio. O Marcelo Rangel ainda está em recuperação e nas imagens que a gente está vendo aí, especificamente dos goleiros, a gente ainda não vê o Rangel ainda trabalhar com bola, apesar daquela informação que foi divulgada há umas semanas atrás de que ele estaria apto para entrar em campo contra o Corinthians. É claro que falta um mês, mas o Ivan, ele entrou contra o São Paulo e entrou muito bem e falou sobre a recuperação do Rangel, mas também está de olho em uma oportunidade para jogar. Fala, Ivan. É claro, a gente está torcendo e acompanhando também a recuperação do Rangel, que é uma referência dentro do grupo, né, um dos mais jogadores experientes. E falando da minha preparação, acho que goleiro é isso, cara. Você tem que estar sempre preparado, tem que estar sempre pronto, até porque a gente não sabe quando vai ser utilizado. E eu pude fazer, né, a minha primeira atuação no Campeonato Brasileiro, né? Já havia estreado no Campeonato Paraense, nas outras competições. E goleiro é isso, tem que estar pronto, preparado. E se o Léo optar por mim, vou estar à disposição. E essa parada acho que vai ser boa também, não só para o retorno do Rangel, o retorno do Talhari, que, por exemplo, é um jogador muito importante, né? Tem outros jogadores voltando também. Acho que isso agrega e fortalece ainda mais o grupo. Então tá aí o Ivan, tá de olho nessa vaga, ô Michel, e a gente tava falando sobre o elenco do Remo ontem, né, sobre o número de jogadores até que se apresentaram, e você tem atualizado o elenco do clube do Remo. Manda pra gente. Na verdade, a gente conseguiu apurar, né, desde ontem, na hora do almoço, os jogadores que estão no planejamento do Remo para a temporada, né, fica muito disse-me-disse, e aí eu vou passar agora para o torcedor os jogadores que o Remo conta para a temporada e o que o Remo deve ter para o restante da temporada de 2026. Os 3 goleiros, né? O Marcelo Rangel, o Igor Vinhas e o Ivan, que falou agora com a gente. Na direita, o Matheus Alexandre com o Marcelinho. Na esquerda, o Mike, tá? O caso do Cufré é um jogador que tem em contrato um salário relativamente alto. E o Cufré, o Remo está tentando essa negociação, né, para ver se libera o atleta, mas fica uma incógnita, tá, na questão do Cufré. Para a zaga, Tchamba, Marlon, Léo Andrade e Thalisson, tá, são jogadores que estão no planejamento. Para o meio de campo, Zé Wellison, Zé Ricardo, Patrick Nascimento, o Pico, o Pavani e o Jaderson, tá. O Jaderson também atuando mais como um 10, né, hoje no Remo. Daqui a pouco eu falo sobre o Patrick de Paula. Para a camisa 10, o David Braga e o Vitor Bueno. Para frente, Pikachu, Jajá, Aleph, Poveda e o Gabriel Talhari. Tá? Essas são as opções. São os caras que o Remo pretende manter para a temporada. Os demais, o Remo vai tentar a negociação para liberá-los. São 23 jogadores, e aí você coloca mais um ou outro menino, você pode botar o Cufré na conta, o João Pedro está em negociação para sair, porque tem um clube interessado nele, não sei se vai concretizar. Então tem algumas interrogações que podem fazer com que o jogador fique por aqui. Tá? Mas os jogadores que estão na mente do Léo Condé, para que ele possa seguir o trabalho e ganhar os reforços que a gente citou, né, de 5 a 6 jogadores chegando para a temporada, formando ali 28, 29 jogadores, são esses atletas, né? Você tem mais os meninos, os goleiros da base, né, que estão ali também trabalhando, enfim, tá? Mas a galera de fora praticamente é essa turma profissional mesmo. E Yuri, para quem tinha mais de 40 caras no elenco, agora 23 deu uma melhorada, eu né? ia citar justamente isso ao falar da volta para a Copa do Mundo, né? É só a gente, se for pensar se essa pausa, essas férias foram positivas ou não para o Remo, é só você avaliar como o Remo estava antes da pausa para a Copa do Mundo, com um elenco de quase 40 jogadores e muitos problemas relacionados a esse elenco, e como o Remo está agora. Então foi uma pausa muito necessária para o time se estruturar, para o time botar as coisas no lugar, passar por mudanças, obras estruturais ali no Baianão, como foi informado, o gramado. Eu vi no vídeo aqui, eu não sei se é efeito do vídeo, mas eu gostei bastante do gramado do Baianão aqui, olhando assim à primeira vista pelo vídeo.
e fazer essas mudanças, essa estruturação, essa correção, digamos assim, de elenco. E eu ia citar o Thalisson, velho. Lembra quando apareceu... O Pana postou aquela foto junto ao Catarose no Instagram? Todo mundo se assustou. Há poucos dias atrás, na reapresentação, o Remo apareceu o Thalisson no vídeo de reapresentação. Eu levei um susto, mas eu fiquei positivamente surpreso, né? Porque ele é um excelente jogador e eu acho que o Remo pode aproveitar ele. Jogadores que... Eu sei que você tá com pressa. Jogadores que a gente tem visto pouco, né? E que o torcedor, por vezes, tem incógnita, né? O caso do Léo Andrade e do Thalisson. Remo entende que são jogadores úteis. Só para terminar, João. Patrick de Paula, tá? Situação do Patrick de Paula. Ele tem a lesão, pediu para tratar no Rio de Janeiro e o contrato dele estava terminando agora em junho, não volta mais para Belém, segue a vida dele, então é menos um atleta que o Remo conta para a temporada de 2026. Então aí, né, para quem tinha curiosidade para saber o destino do Patrick de Paula, inclusive ele preferiu procurar um tratamento próprio, né? Ele foi pediu procurar um médico dele. Isso. Não quis ficar aqui para Belém para cuidar com a comissão médica do time azulino. No meu ponto de vista, fez bobagem, porque o melhor para isso é o doutor Jean Clay faz Jean milagre, Clay. meu amigo.